Definido, a equipe que treinou ontem? Não é que você vai para uma guerra e vai definir estratégia para o teu adversário. Nós fizemos no sábado e domingo 2 coletivos muito bons, soltos, né, sem parar. E aí ontem a gente, dentro do que a gente fez no sábado e no domingo, a gente montou, fez algumas alterações. Hoje vamos fazer mais uma ali para ver. E no próprio jogo do Santos, mesmo com a ausência de alguns jogadores que já vinham jogando há algum tempo, o time se portou bem, principalmente no setor defensivo, né? Não tivemos o Donato, não tivemos o Rato, não tivemos o Naldo nem o Cadu. O time jogou 2 volantes, jogou bem, né? Não sofrendo nenhum tipo de dificuldade contra a equipe do Santos, que é uma grande equipe, né? Mesmo com campo ruim. O Mário foi muito bem no jogo, muito bem. Então, assim, são situações que hoje criam uma dúvida na nossa cabeça, né? Porque hoje você começa a olhar e ver. Infelizmente, eu procurei até com alguns de vocês, com o próprio Gabriel, informações vindo do Avaí, mas a gente ficou meio que sem informação, porque você não vê as informações, né, do que foi feito dentro do treinamento, do que eles fizeram, a troca ou não. Ele fechou o treinamento. Eu não costumo fazer isso, até porque eu acho que vocês têm que trabalhar dessa forma, tem que ver, né, ou passar essas informações mesmo para os torcedores. Agora, a definição eu vou guardar um pouquinho para poder criar, né, também uma dúvida no nosso adversário. Quando a gente define, ele já trabalha em cima do que a gente fez. Já não é que isso ganhe jogo, não. Claro que não ganha. O que ganha jogo são os jogadores dentro do campo. Mas a estratégia é sempre bom a gente levar até lá. Ô Paulo, muito dessas dúvidas que você tem, a gente notou ontem 2 alterações em específico. Primeiro, o Mário Sérgio, que, como você disse, deixou uma boa impressão no lugar do Edson Ratinho, e depois a entrada do Cadu, que mudou um pouco a formação desse time. Então, além da pergunta do Mário e do Rato, eu te faço uma outra. Essa dúvida que você tem é também no posicionamento do time, que novamente pode estar com 3 volantes? Claro, no posicionamento de voltar com os 3 volantes, ou trabalhar com 2 volantes, ver a real condição do próprio Marcelo, né? O Marcelinho, do Donato, que ontem já treinou com o grupo, a real situação para a gente poder colocá-los, né? Por isso que eu estou dizendo. Hoje você tem jogadores dentro do grupo também fazendo muito bem o que eles vêm fazendo. Assim, a necessidade, são jogadores importantes, muito importantes. São jogadores que definem. O Donato vinha numa sequência muito boa, teve uma parada em função de uma lesão, mas rapidamente já se recuperou. O Marcelo veio antes do jogo do Santos. A gente deu uma parada que sentiu dentro do jogo do Santos. Eu precisei trocar, porque incomodou de novo. Demos esse descanso necessário para ele, para que ele pudesse se recuperar. Voltou a treinar junto com o grupo. E isso que eu estou dizendo, a gente vai conversar, vai ter a franqueza deles no olho a olho, para a gente estar bem, a equipe que a gente definir, que ela esteja bem inteira para essa guerra. É uma guerra, o jogo é guerra. Para essa estrutura do meio campo, a gente, pelo que observou ontem, não que esteja definido, claro, mas situações de opções diferentes que você tem. O Marcelo cadenciado, um Ítalo de muita velocidade, um Lucas Crispim talvez no meio dos dois ali para tentar, além, claro, dessa opção do Cadu. Parece até curioso você ter opções nesse momento do campeonato que você mais precisa justamente para vencer. O Ítalo, mesmo com o pouco tempo que ele fez contra o Santos, vocês puderam ver que ele fez o que a gente não estava conseguindo com os nossos jogadores de beirada, nossos atacantes de beirada, que foi o individual, né? Ele conseguiu ir para o individual e bem, e é o que a gente está precisando. Então ele deixou uma impressão muito boa, e foi um jogador que a gente veio acompanhando a evolução dele, para que pudesse dar oportunidade para ele, né? E está bem madura essa oportunidade para que ele possa ter essa oportunidade de poder começar um jogo, né? Pelo que vem fazendo dentro dos treinamentos e que fez dentro do não só do jogo do Santos, mas também no jogo da Ponte, que ele alterou, né? O lado esquerdo e o lado direito. Então a gente vai... O Lucas tem sabe fazer beirada, sabe fazer por dentro, e o Marcelo, né? Então a gente vai... observar mais uma vez. A gente sabe que com o Cadu o time fica mais consistente nesse setor, mais forte na marcação, e com o outro a gente tem uma criatividade, uma chegada maior.
É o que a gente quer, esse equilíbrio. Para isso a gente vai ter mais esse treinamento aí, para a gente ver. Se perguntar, você já definiu? Não defini. Se a coletiva fosse o pós-treino, de repente eu chegava aqui para vocês, já falava, o time está definido, mas a coletiva é antes do treino, né? Então eu preciso conversar com eles ainda agora, vamos ter mais uma reunião, vamos ver mais uma vez o Avaí antes de ir para o campo. Aí lá dentro do campo a gente já vai fazer umas mexidas, mas praticamente a gente já sai definido. Você chamou mais de uma vez esse jogo de uma guerra. Né? Você acredita que essa é a última chance do Joinville para se recuperar na competição? Se perder, fica praticamente impossível? Não, a gente não coloca assim. A gente coloca que, pelo número de pontos de diferença, a uma vitória, ela te possibilita caminhar melhor. Mas a gente não sabe o resultado dos nossos adversários, os diretos. Então, por isso que a gente trabalha dessa forma. Porque se essa diferença ela aumenta nesse momento da competição, que diminui o número de jogos, aí com certeza vai diminuir a tua chance, né? Não é que acabe, mas diminui muito, reduz muito a tua chance. Então por isso que a gente está tratando dessa forma. É uma guerra. E clássico é sempre guerra, não tem jeito. Pode ser, aqui na minha estreia foi uma guerra contra o Avaí, lá vai ser outra guerra. E hoje o momento da competição completamente diferente. O Avaí também brigando ali para não entrar nessa zona de rebaixamento, que ele pode entrar se ele perder para a gente. Né? Então é dessa forma, e tenho certeza que está sendo encarado do lado do Avaí também. Você tem essa coisa da situação dos times na parte de baixo da tabela, do confronto direto, e também tem aquela coisa que sempre vem se falando, que é do tabu. O Jack não ganhou ainda fora de casa com seu comando, mas também a única partida que o Jack ganhou fora de casa foi exatamente em Florianópolis. Como que esse tipo de número, como que essas coisas extras podem atrapalhar ou beneficiar o Jack nesse momento? Olha, isso é matéria, claro, e vocês são jornalistas, trabalham com a informação, com números, com os dados, com retrospecto, tudo isso vocês trabalham, mas pra gente não. Né? Pra gente, a gente não usa isso. Quanto tempo não perde lá? Quanto tempo? Já ganhou lá. Isso é importante, informação, mas a gente trabalha com o nosso momento. O nosso momento é a realidade. Não ganhamos jogos fora, não ganhamos, precisamos ganhar. Qual é o próximo jogo? Se é sempre o próximo jogo, é o Avaí. Independente se fosse o Avaí ou qualquer outra equipe, a necessidade da vitória ia ser grande, né? Como é o momento. Então, nós vamos com essa... É importante esses números, são... A nossa realidade é que nós não ganhamos fora e a gente precisa ganhar. Pelo que eu acompanhei dos colegas, como eu não estava ontem, tens o Kempis que está jogando meio que sozinho, assim, ou isolado, o único atacante de ofício mesmo, assim. Eu queria saber como é que fica principalmente, nem tanto assim questão de posicionamento, de tática, mas como trabalhar a parte emocional de um jogador de frente de um time que não marca gols há 3 jogos e ele vai estar lá esperando a bola chegar. Como fazer com que ele não morra de fome e não fique louco lá se a bola porventura não chegar lá, cara? Primeiro que ninguém joga sozinho, né? O sistema pode ser... você vê um atacante, mas na minha cabeça, é lógico, cada um tem, joga disso, joga daquilo. Na minha equipe são todos jogadores. Uns jogadores com características de meio campo, outros de defensores e outros atacantes, né? Então eu não defino dessa forma. O Ítalo, na minha cabeça, é um atacante. O Marcelo, na minha cabeça, é um atacante, tanto que é o vice-artilheiro do time, né? Então, eu te falei já 2 com mais o Kemp 3, né? 3 jogadores que têm essa característica de fazer gol. E quanto a ele, e ele também não é sozinho não, porque quando tiver sem a bola ele passa a ser defensor, entendeu? Ele não é, eu só é lá na frente, eu vou ficar na frente, que nada. Sem a bola ele é defensor, e com a bola todos tem que compactar do lado dele para que possam um servir o outro, entendeu? E a forma de sistema, você vai olhar muito o meu time durante o jogo, você não vai conseguir, você vai ver que ele vai mudar de sistema o jogo inteiro. Ele muda de sistema atacando, ele muda de sistema defendendo. E isso a gente treina bastante. Vocês vão ver que eu treino um time um período atacando, depois eu treino ele defendendo, e você vai ver que os sistemas eles mudam, né? E todos participam diretamente. Então, assim, às vezes o de beirada vem para dentro, o de trás passa, o outro que está por trás protege quem está saindo. Então, são sistemas que a gente trabalha bastante para que dentro do jogo a gente possa fazer.
Qual a dificuldade, assim, o que você espera desse Avaí? A gente sabe que é um clássico importante, as duas equipes precisam vencer. O que você espera desse Avaí lá na ressacada? E o Joinville defende bem, cria bem, chega bem lá na frente e tem que ser trabalhado a questão da finalização. O que você está trabalhando e conversando com os atletas para que esse tipo de situação converta realmente em gols e traga essa vitória para cá? Bom, o que nós vamos encontrar é um Avaí com um objetivo claro, idêntico ao nosso, de querer ganhar, mas com a certeza também de que não pode estar vulnerável, igual a gente, igualzinho. O objetivo e a estratégia vão ser muito parecidos. Quanto aos jogadores, até entrando um pouquinho na pergunta anterior dele, nós terminamos o jogo do Santos, aí entro já na tua, com Edgar, Ítalo, Trípode e Kempis, 4 atacantes. 4. Eu geralmente já joguei aqui com 3 atacantes, e aí a pergunta está sempre a mesma. Pô, o time não faz gol, entendeu? Então, assim, não é o número de atacantes que vai te dizer se você vai fazer ou não um gol. Porque às vezes você está com 4 e não faz, igual foi o Santos. Nós terminamos num 4-2-4 com 4 atacantes, 2 enfiados e 2 de beirada. 2 volantes protegendo e uma linha de 4 atrás. E não conseguimos fazer. Chegamos, tivemos chance, mas não quer dizer, tem que fazer o gol. Então, o conversar é passar a confiança e trabalhar a repetição. Trabalhar, voltar, criar, mostrar para eles, olhar, passar os vídeos, mostrar de novo, fazer dentro do campo. E trabalhar e esperar que dentro do jogo tudo que a gente vem fazendo possa acontecer. Ô Paulo, mesmo com essa confusão de bastidores que o Avaí viveu de semana passada para cá, tem aquela questão de sempre quando tem uma estreia de treinador, o jogador que não está jogando quer dar um pouco a mais, enfim, todo mundo quer mostrar serviço, ainda mais faltando 4 rodadas. O quanto que pode pesar essa estreia do Raul amanhã em contrapartida da demissão do Kleina? Ou isso não entra em campo? O que muda é que os jogadores que de repente o Kleina não estava usando se sentem motivados e de repente eu não posso falar de lá de dentro porque eu não sei, mas o que eu digo é esse: aqueles jogadores que não estavam sendo utilizados, eles têm um novo alento, né, para poder lutar por uma posição até a hora que o treinador definir. Eu vejo a troca do treinador e a colocação de um interino, a responsabilidade no jogador muito grande, né? Há uma responsabilidade agora em cima do grupo, que geralmente às vezes fica só em cima do treinador. Então, hoje o grupo do Avaí, ele tem essa responsabilidade. Então tudo isso vai influenciar, mas não pode influenciar aqui no nosso. Nós temos os nossos problemas para que sejam resolvidos, e são muitos, né? E o nosso maior problema vai ser eles dentro do campo. A motivação, eles vão estar motivados. E nós não podemos estar menos motivados, temos que estar muito mais motivados que eles, né? Até porque a situação deles é melhor na tabela do que a nossa. A gente está no final do campeonato e, claro, a gente não vai ficar abordando os valores ou defeitos individuais, claro, mais o coletivo, mas a gente tem um jogador que volta e meia a torcida está pegando no pé, que é o Guti. A gente até falou dele no começo, né? Foi agraciado aí com a sua filha. Qual a importância do Guti no seu sistema tático, defensivo, enfim? Ele que é um jogador que, desde os técnicos que passaram esse ano, sempre tem uma valorização muito grande. A regularidade, né? A torcida pega assim, vai errar, vai, todos nós erramos, né? Mas o Guti é um jogador regular, um jogador que a gente ainda é garoto, né? Para a posição, se eu não me engano, é a primeira Série A que ele está fazendo. Vai errar muito, vai aprender com seus erros, vai ver que um zagueiro, como a gente está falando para ele, a simplicidade é a essência da vida dele, simples. Um zagueiro tem que ser simples, não precisa ter nenhum gesto em que seja mostrando grandes habilidades. Ele tem que ser um bom defensor, um bom rebatedor, um bom cabeceador, saber usar os dois lados, né, que é a sua perna direita e a sua perna esquerda. Então são situações que ele vai aprimorar no dia a dia. A torcida, ela pega no pé de um jogador até o momento em que o time faz uma grande partida e ganha, que aí depois esquece tudo, entendeu? Então assim, é assim que funciona. Não pode se abater com críticas. As críticas fazem parte da nossa vida profissional,
Eu canso de falar isso para eles, não adianta vocês ficarem chateados com A, B ou C. Cada um faz o seu trabalho. As críticas construtivas tragam como informações de grande valia para a sua continuidade profissional. Assim que a gente funciona. E as outras a gente sai fora, deixa as coisas acontecerem. Então é o que eu digo, é um jogador regular, é um garoto que vai crescer muito ainda na sua posição. Ô Paulo, a gente sabe que um dos principais problemas hoje em dia no futebol é a ansiedade. E desde que o árbitro apitou o final do jogo contra o Santos, na cabeça de todo mundo ficou, vai vir o jogo do Avaí, é o jogo decisivo, o Joinville tem. E de lá para cá se passaram 10 dias. Você disse que fez 2 coletivos no final de semana, ontem a gente viu um posicionamento, hoje vem uma outra novidade que você para fechar essa equipe. De fato, você conseguiu ter todas as alternativas, gastar tudo o que queria? O Joinville chega do jeito que você planejou para esse jogo? Então a gente fez dentro do que a gente fez. A gente trabalha sempre as nossas... se a gente tivesse uma formação já praticamente definida, aí a gente fazia variação dentro dos nossos adversários. É lógico, olhando sempre aqueles que não estão tendo uma oportunidade contínua, né, diretamente, para poder ver a avaliação. Então a gente trabalha com os números. Infelizmente eu não trouxe meu celular, mas a gente trabalha com a avaliação deles no dia a dia para ver a intensidade do trabalho. E esse grupo aqui ele é altamente comprometido com o trabalho. Todos eles trabalham em alto nível, todos eles trabalham 100%. Então isso é um grande parâmetro para o treinador, porque na hora que precisa ele pode contar. Então assim, hoje a gente está colocando, a gente está dentro da ideia que a gente vem formando de comissão técnica de avaliação do Avaí e do nosso grupo, a gente está procurando a melhor formação para fazer um grande jogo e buscar o objetivo direto, que é a vitória. E sim, eu respondo para você, a gente vai procurar dentro do jogo fazer aquilo que a gente fez dentro do treinamento, dentro das observações. É lógico que do Avaí, com o novo treinador, não saiu nada de lá, a gente procurou todo tipo de informação, não viu, eles bloquearam todo tipo de informação para a imprensa, não saiu nada, se ele vem com A, B ou C, se ele vai mudar o sistema que vinha sendo... Então, assim, geralmente a gente estuda os 5, 6 jogos anteriores, né? Então, assim, o próximo jogo do outro treinador, a gente não sabe se ele vai manter, se ele não vai manter, o que ele vai fazer. Então, a gente, dentro do nosso trabalho, a gente vai preparado com aqueles que estão melhores dentro do que a gente vem fazendo. Você também lembrou que tua estreia foi diante do Avaí, né? E foi com vitória, né? Tu te traz boas lembranças desse adversário. Agora, o que mudou daquele jogo? O que tu vai encontrar diferente? Situação do time, tanto do Jack quanto do Avaí? Quais as diferenças desses 2 jogos, desde que chegou e agora? Primeiro, o treinador, né? O Gilson não está mais, meu amigo Gilson. E o campeonato se afunilando, né? Lá era terminando o turno. Agora já estamos no final da competição. Os 2 numa condição... Não lembro da posição do Avaí na minha chegada, mas a nossa era idêntica, né? Só que a diferença de pontos para sair, naquele momento, se eu não me engano, eram 7 ou 9, 7. Hoje são 4. Então, assim, no posicionamento da tabela não mudou. A gente continua parado na 20ª colocação. Agora, dependendo só de nós ainda, né, de fazermos um grande jogo, para poder diminuir ainda mais, né, no momento crucial da competição.